Você não é o ponto fraco de Deus e não, você não pode todas as coisas. Pode parecer forte começar assim, né? Mas essa é a realidade. A frase "tudo posso naquele que me fortalece" é talvez uma das afirmativas mais citadas e ao mesmo tempo mais violentamente distorcida das escrituras sagradas. Nós transformamos a declaração de contentamento do apóstolo Paulo, que estava preso, em um lema de autoajuda. Hoje nós precisamos fazer o alinhamento correto do que este texto está realmente dizendo. E para compreendermos o tamanho dessa distorção, precisamos observar como esse versículo tem sido empregado em nossos dias. E aí, gente, ele foi transformado no grande lema do triunfalismo. E o triunfalismo é aquela perspectiva, aquela visão, ou aquela cosmovisão que molda o evangelho sob a ótica de vitórias materiais ininterruptas. Isso alimenta diretamente a chamada confissão positiva, uma visão que atribui à palavra falada uma espécie de poder místico, como se a nossa confissão pudesse obrigar a Deus a nos conceder prosperidade financeira, saúde perfeita e imunidade contra o sofrimento. E aí o resultado é alarmante, não é? O ser humano passa a ocupar o centro da fé, enquanto Deus é reduzido a um instrumento para a realização dos nossos desejos. Mas onde surgiu essa ideia de que a fé cristã serve para anular as agruras da vida? Então, historicamente, essa perspectiva ganhou forte impulso no século XX, combinando elementos do pensamento positivo secular com textos bíblicos retirados de seus contextos originais. Com isso, criou-se uma cultura nociva, onde a dor, a escassez, o sofrimento passaram a ser encarados de forma equivocada, como, por exemplo, a falta de fé do crente. Contudo, gente, quando abandonamos a superficialidade e retornamos ao texto original, a perspectiva bíblica se revela em toda a sua profundidade. Porque o apóstolo Paulo nos declara, lá em Filipenses capítulo 4, dos versículos 11 a 13: "Não digo isto como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, também sei ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade." E aí ele diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Então, gente, preste muita atenção no cenário em que Paulo escreve isso. Ele não estava num palácio ou celebrando uma conquista pessoal. Ele estava na prisão, algemado, enfrentando privações severas. O verbo grego empregado por Paulo não significa realizar feitos extraordinários ou vencer qualquer obstáculo segundo os nossos caprichos, mas sim suportar, ou seja, ter resiliência espiritual. Paulo está afirmando, em outras palavras, eu aprendi o segredo de permanecer inabalável, seja na fartura ou na escassez, porque Cristo me sustenta interiormente. Era isso que ele queria dizer. Exatamente aqui que reside a aplicação, gente, genuína desse texto para a nossa caminhada cristã. Filipenses 4,13 não é uma promessa de imunidade contra as crises e os vales escuros da existência. É, na verdade, a garantia de que quando o chão nos faltar, a graça sustentadora de Cristo nos manterá firmes. A verdadeira força que o Evangelho nos concede não serve para manipularmos a realidade em benefício próprio, mas para perseverarmos em fidelidade a Deus, mesmo quando o peso da vida se fizer presente. Portanto, que possamos resgatar essa sobriedade das Escrituras. Que este versículo nos lembre não sobre como conquistar o mundo segundo os padrões humanos, mas sobre a suficiência de Cristo em qualquer circunstância. Gente, pela perspectiva das Escrituras Sagradas, sim, tudo iremos suportar por amor de Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.